We are live from Então, estamos ao vivo de Washington, DC. Estamos muito felizes de estarmos aqui, de ver todos vocês conectados. E meu nome é Amy Merritt. Para quem não me conhece, eu vou fazer a parte da facilitação aqui online. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Eu vou apresentar aqui Frances Seymour, que vai fazer as palavras introdutórias aqui. Ela é um fellow do nosso Instituto de Recursos Mundiais, WRI, onde faz estudos sobre diferentes aulas e também é conselheira e também faz parte do Conselho de Arquitetura para Transações relacionadas ao meio ambiente e também trabalha em outros órgãos. Ela se juntou ao WRI de outra organização, onde publicou inúmeros livros, a ciência da mudança climática e recursos naturais. De 2016 a 2018, serviu como diretora-geral do Centro para Pesquisa Florestal e também trabalhou na Indonésia. Vou passar a palavra para você, Francis. Obrigado, Amy. Foi uma introdução muito generosa. Como o Amy falou, é uma honra estar aqui, te dar as boas-vindas a todos vocês a esta Semana da Legalidade Florestal com o Instituto de Recursos Mundiais, WRI. Essa é a quinta edição dos nossos encontros dessa semana que já fizemos aqui no WRI. Enquanto alguns de vocês já participaram das últimas edições, ano passado tivemos que ter uma versão online. E este evento é o primeiro que fazemos, que é feito no WRI com participantes que estão fora da instituição, que não ao vivo. Então, estamos muito felizes de poder oferecer isso e estamos animados com essa oportunidade. Eu não sou uma pessoa que estou me aproveitando dessa situação de fazer online. Eu olhei aqui na lista de registro aqui de vocês e vi que muitos amigos nossos, em centenas de participantes que estão aqui, mas eu vejo que muitos participarão de maneira virtual, online, e talvez até escutando a gravação. Como vocês sabem, estamos testando com um sistema híbrido, desta vez, pela primeira vez, e com a interpretação simultânea, e pode haver alguns percalços, mas agradecemos a sua paciência e para tentar fazer esse evento o mais interativo possível e flua de maneira mais tranquila possível. Como em outras edições do nossa Semana de Legalidade Florestal, dessa semana temos sessões relacionadas a questões de comércio internacional de madeiras e de exploração madeireira. E temos novas propostas também que estão em jogo, especialmente na União Europeia, aqui nos Estados Unidos e no Reino Unido, para regular a legalidade num contexto do oferecimento e da oferta de produtos, especialmente relacionados à madeira. E pelo que aprendemos nessa comunidade até agora, existem alguns problemas. Nós acreditamos que esses esforços são críticos para mudar a questão de deflorestamento e nós agora temos apenas alguns anos apenas para evitar uma catástrofe climática global. A mudança climática está no topo da nossa mente e como vimos aqui no COP27, que será em breve, e nós estamos conscientes sobre a madeira, a exploração ilegal da madeira, e isto faz parte do alcance das metas deste novo ciclo. E essas iniciativas são essenciais para alcançar metas específicas sobre a Declaração dos Líderes que foi feita ano passado no COP26 em Glasgow, e também com outros elementos relacionados ao pacote relacionado à floresta que foram lançados ao mesmo tempo. Muitos de vocês estão comigo quando queremos ver os relatórios
para avaliar o progresso de como estamos andando e em relação a cada meta. O que está claro é que não vamos chegar a nossas metas sem as diferentes iniciativas que foram apresentadas nessa reunião relacionado à Semana de Legalidade Florestal. Então, essa é a agenda para esta semana. Eu não vou passar a cada ponto da agenda, vocês têm ela disponibilizada, mas vamos começar essa tarde com foco na área da Amazônia. Essa região é muito interessante e muito importante por duas razões. Primeiro, porque tem sofrido um aumento da sua deflorestamento, que mostrou que em 2021 a perda de mata, de acordo com o relatório lançado tem aumentado, e o novo governo que tem tomado posse mais recentemente, e assim como as eleições que estão ocorrendo agora no Brasil, agora, e essas sessões de hoje e amanhã, as pessoas vão falar sobre a Colômbia, Brasil e Peru, e nós teremos também palestrantes que discutirão as propostas e as intervenções sugeridas dos Estados Unidos, e também no contexto dos Leaders Search for Nature, que foi designado para proteger a floresta da Amazônia dos países da região. Como vocês podem ver da agenda, existem muitas sessões muito interessantes, assim como eventos paralelos que vão seguir aos eventos principais da quinta-feira. Temos moderadores e palestrantes muito interessantes, vocês escolheram muito bem em participar esta semana, e eu gostaria de esperar pessoalmente umas discussões muito interessantes nesta semana. Antes de encerrar, eu gostaria de deixar apenas que o Chip Barber, que foi uma presença muito importante nas últimas edições da Semana de Legalidade Florestal, que foi um líder e um pilar dessa comunidade, não pôde estar presente conosco, mas eu entendo que ele participará online. Vocês saibam que ele teve pneumonia há um mês e, do nada, também teve um aneurisma que precisou de cirurgia emergencial. A operação foi um sucesso e Chip está se recuperando de todo esse trauma em casa. Então, ele está trabalhando de maneira reduzida, mas espera-se que recupere completamente. Ver vocês aqui, ver a performance de vocês, dos colegas aqui do WRI, ajudará ele na melhora, na sua melhora. Agora é um prazer apresentar Alicia Grimes. Alicia trabalha na Agência Americana para Desenvolvimento Internacional e ela se dedicou à promoção da importância das florestas e biodiversidades para a democracia e as agendas ambientais. No nível global, ela procurou diferentes soluções, juntando partes interessadas públicas e privadas e diferentes organizações, e isso incluiu a Aliança Global de Florestal no WRI. Como na USAID e na divisão em que trabalha hoje, a Alicia dará apoio, tenta identificar os motivadores do deflorestamento e quais estratégias são necessárias para abordar esses problemas, especialmente em campo relacionado à governança, para aumentar o financiamento de soluções para o meio ambiente. Como vocês sabem, a Alicia apoia o trabalho que vocês fazem. Estamos muito sortudos de tê-la aqui hoje para fazer algumas palavras sobre esse tema. Alicia, você tem a palavra. Obrigado, Francis. É um privilégio estar aqui com vocês e falar um pouco sobre a Semana da Legalidade Florestal. Boa tarde a todos, amigos, velhos e novos. Francis, eu tenho uma cópia do seu livro, Why Forest, Why Now? Por que Floresta, por que Agora? À mão, sempre. É uma referência muito valiosa e eu espero que não precisamos justificar o porquê por mais tempo. Também eu gostaria de dar um abraço e melhoras ao nosso Chip, amigo Chip, que tem se dedicado incansavelmente a esse tema e trouxe bastantes de vocês aqui hoje. Então, é bom que esteja participando online.
Como vocês já sabem, o ZAID tem participado a extração ilegal e o comércio ilegal de madeira globalmente desde o Lacey Act, o Lei de Lacey, e desde o ato de 2010 que começou aqui nessa sala. E o ZAID também, estamos felizes em dar apoio a esta Semana de Legalidade da WRI. Este ano, a vantagem de termos o conhecimento compartilhado aqui é óbvio com todos os participantes aqui. Estamos muito felizes de ver as mudanças que têm ocorrido na lei de Lacey, que causa reforma e ajuda as forças policiais, mas muito tem sido aprendido com as medidas que foram feitas por causa da lei Lacey. E uma das coisas que permanece e se vê onde há espaço para progresso, e especialmente no lado acima, para cima, a jusante, é da maneira centralizada. As novas estratégias de mudança climática têm metas muito ambiciosas para mitigar mudanças climáticas, e na nossa linha de trabalho de desenvolvimento internacional, não podemos participar disso sem prestar atenção à indústria em geral, e de exploração de madeira em geral. Sabemos que tem relacionado com a agricultura, e que é fonte de deflorestamento, e aprendemos ano passado de diferentes pesquisadores sobre os diferentes, de 75% da exploração madeireira é ilegal. Então, para onde está indo essa madeira? Está sendo queimada? Quem está se beneficiando dessas operações? Como que podemos mandar sinais para o mercado sem causar impactos negativos no nível local? Como conscientizar a população local? Como defender e proteger os defensores ambientais? Então, a conservação e o manejo florestal desempenharão um papel importantíssimo nas nossas metas de mitigação climática, na nossa estratégia climática. Mas temos aí também o nosso objetivo transversal fundamental, que é transformar sistemas, mudar os sinais do mercado e melhorar os governos através de uma governança mais responsiva e transparente. Ou seja, sem isso não é possível atrair financiamento, não é possível atender o cidadão, inclusive milhões que dependem da floresta para seus meios de vida. Então, a partir da nossa agenda, vejo que nós vamos abordar vários tópicos importantes, com a oportunidade de nos aprofundarmos com diversas perspectivas. Muito aconteceu desde o nosso último encontro, então nós começamos agora nossa jornada de hoje com uma viagem à Bacia Amazônica, um sumidouro de carbono fundamental, principalmente nos esforços de mitigação climática e proteção do meio ambiente. Então, vamos aí começar a nossa Semana da Legalidade Florestal. Muito obrigada. Obrigada, obrigada às duas, Frances e Alicia. Então, nós já temos uma ideia da agenda, não é? Eu vou rapidamente colocar a agenda aqui para a gente examinar, para que todos visualizem. Vamos passar rapidamente aqui pela agenda. Alicia e Frances nos lembraram que hoje teremos 3 conversas relativas à Amazônia, com 3 painéis. Iniciando daqui a pouco, daqui a alguns segundos. Um segundo painel com foco em cenários dos países. Isso será depois do intervalo, né? E teremos, após cada painel, oportunidade de perguntas e respostas.
tanto remotamente quanto presencialmente. Depois disso, alguns comentários sobre os planos dos Estados Unidos e também os líderes de Glasgow com relação a essas questões florestais. Então, é isso que nós temos hoje. Amanhã, teremos 4 painéis, né, com regulamentação madeireira, atualizações, avanços recentes, após o engajamento na governança florestal, o intervalo de almoço, voltando após o almoço, com atualizações sobre sistemas de alerta precoce para monitoramento florestal. Depois teremos um painel sobre sistemas de rastreamento madeireiro. No terceiro dia, na quinta, teremos um painel sobre opções de políticas para cadeias de fornecimento de commodities, com alguns avanços recentes e algumas apresentações. Teremos perguntas e respostas brevemente, e depois do intervalo do café, teremos um painel ou uma discussão, né, e comentários sobre opções de políticas e abordando desafios à elaboração e implementação de políticas efetivas. Então, esse é o fim do evento oficial aqui. E teremos alguns eventos paralelos que é importante destacar, com contatos para aqueles que desejam aprender mais. E todas as informações também estão disponíveis no site da Semana da Legalidade Florestal. Então, teremos na quinta-feira uma sessão sobre aumento da ambição com relação a crimes contra a natureza, né? Uma nova iniciativa de colaboração, e também monitoramento florestal independente na Bacia do Congo. Então, essa é a nossa agenda para os próximos dias. E para aqueles que gostam de usar redes sociais, né, e que gostam do Twitter e quiserem postar algumas atualizações, você pode usar o hashtag #LegalityWeek no Twitter. Então, sem mais delongas, vou apresentar nossa moderadora do primeiro painel. Eu gostaria de apresentar, então, Diana Movius, que é diretora sênior da organização Global Forest Policy. Ela é especialista em desmatamento através, ou melhor, em combate ao desmatamento através de política climática internacional. Ela vem trabalhando nessa área desde 2007 e com florestas tropicais especificamente desde 2004. Então, Diana. Diana, você tem a palavra. Desculpem. Então, eu sou Diana Movius, diretora da Global Forest Policy, né, que é uma consultoria. Eu vou moderar o painel hoje. Na verdade, é um painel, são vários painéis dentro de um painel, né? Então, nós teremos 3 sessões com foco em 3 áreas de legalidade florestal e Amazônia. Então, a primeira área será a magnitude da ilegalidade na região e implicações para a mudança climática, para a Amazônia em escala global. Então, vamos examinar diferentes áreas, né? A primeira palestrante vai falar sobre diferentes crimes realizados na Amazônia. A segunda palestrante vai se aprofundar na questão de madeira ilegal que sai da Amazônia e como isso chega nos mercados aqui nos Estados Unidos e na Europa. E depois temos um especialista com décadas de experiência da Amazônia. Então, vamos passar aí para Laura Weisbeck, que é pesquisadora sênior no Programa de Clima e Segurança do Instituto Igarapé. Ela tem 12 anos de experiência em pesquisa e política, com PhD em Geografia da Universidade de Cambridge.
Laura, você tem a palavra. Obrigada. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco, algumas informações sobre o Instituto Igarapé e o trabalho que nós realizamos. Eu gostaria de ver os slides. Vocês vão compartilhar os meus slides, não é isso? Então, eu gostaria de ver, por favor. São alguns segundos aí para coordenar, né? Eu vou falar primeiro sobre o Instituto Igarapé, né? E aí depois, enquanto vocês colocam a apresentação. Então, eu trabalho para o Instituto Igarapé, que foi fundado em 2011, no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, uma organização brasileira, mas também com atuação global. Então, nós abordamos questões de segurança indígena, segurança ambiental. E eu diria que desde 2018 em diante, nós temos um foco cada vez mais forte na ligação entre desenvolvimento, segurança e meio ambiente. Agora eu consigo ver a apresentação. Obrigada. E pode, por favor, passar para o slide seguinte? E é nesse contexto, então, que eu gostaria de falar sobre a Amazônia em particular. Então, essa ligação entre segurança, desenvolvimento e meio ambiente, né, que atua em todo o mundo, mas principalmente na bacia amazônica. Então, nós também trabalhamos no leste da África e outras regiões, mas hoje eu vou falar sobre a bacia amazônica. Poderia passar, por favor, para o próximo? Então, para aqueles que estão no Zoom, Então, aqui, tentamos lidar com as economias florestais ilícitas que têm tido impacto e nas vidas e na subsistência daqueles que vivem na Amazônia. Deixa eu só falar, deixa eu só ver se eu estou falando muito rápido. Próximo slide, por favor. Então, o Instituto Igarapé tem um nexo entre o meio ambiente, a segurança e o desenvolvimento. O primeiro são 3 pilares. O primeiro é entender o ecossistema do crime ambiental, que relaciona-se com diferentes partes. A segunda seria para fortalecimento da governança e das parcerias, como eu falei em últimas edições e nas diferentes introduções que foram feitas, conhecimento é chave para lutar contra o desmatamento. E a terceira pilar, que seria possibilitar soluções de desenvolvimento sustentável. Basicamente, vamos focar na primeiro, a compreensão sobre o resultado das nossas pesquisas, tentando resolver e entender o que esse crime ambiental e o ecossistema desse crime ambiental significam. Próximo slide, por favor. Então, em termos de entendimento do crime e o ambiente de crime e o ecossistema do ambiente de crime, precisamos entender que, embora seja uma bacia hidrográfica e tem fronteiras que não necessariamente são o mesmo país e tem diferentes sistemas jurídicos e temos diferentes sistemas ecológicos, e como falamos sobre crime na região, precisamos entender que nós teremos diferentes definições do que seria um crime ambiental, numa perspectiva sociológica, mas também legal. E tendo isso em mente, é importante entender que algumas das dinâmicas que nós encontramos aqui são dinâmicas que nós enfrentamos isso em diferentes regiões do continente. O Brasil, por exemplo, tem a maioria da bacia e da floresta, a maioria da floresta no Brasil, então 62%, mas outros países também têm importância. E mais que uma dinâmica específica nacional, os outros países são importantes também porque existe muita conexão transnacionais entre os diferentes países e diferentes commodities e o financiamento também. Podem sair de um país para o outro e diferentes produtos podem ser vendidos entre um país e outro. Então, olhar a bacia como uma dinâmica geral é muito importante nesse sentido. Outro ponto que é importante avaliar na bacia da Amazônia é que,
Da perspectiva do Igarapé, do Instituto Igarapé, quando falamos sobre a legalidade ambiental e a ilegalidade florestal, estamos olhando não apenas para a madeira, a extração de madeira, estamos utilizando o uso da terra, estamos utilizando grilagem e outras atividades ilícitas relacionadas com ilegalidades, que inclui, por exemplo, mineração ilegal, garimpo e extração ilegal de madeira em geral. Isso é importante porque tem afeta a floresta e as pessoas que fazem parte do ecossistema e que nós denominamos de infrações ambientais e não ambientais. Só aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre o que queremos dizer sobre os crimes ambientais. Do lado esquerdo aqui, vocês podem ver as diferentes economias ilícitas que estamos monitorando na bacia da Amazônia. Temos aqui desmatamento ilegal, temos também grilagem, extração ilegal, mineração ilegal e o que chamamos aqui de agropecuária com ilegalidades ambientais. No lado direito aqui, existem alguns crimes convergentes. Isso aqui é muito importante porque quando falamos sobre o ecossistema, sobre crimes ambientais, falamos não apenas sobre ilegalidades ambientais, estamos também falando sobre uma rol de outros crimes e práticas ilegais que alimentam e fazem parte desse ecossistema como um todo. Então, em termos mais abstratos, temos a ideia de que são crimes convergentes. Isso aqui são crimes não ambientais, mas são importantes, e vamos ouvir isso um pouco mais à frente, que, por exemplo, corrupção, falsidade ideológica, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisa, ou homicídios, ameaça de outras formas de violência, tráfico de drogas, o crime organizado, são parte desse ecossistema. E, na verdade, mais e mais são uma parte mais e mais importante dos crimes que ocorrem aqui. Próximo slide. Aqui é só uma imagem que um pouco ilustra do que nós discutimos. Então, próximo slide, por gentileza. Obrigado. Então, aqui é uma tabela que veio de um estudo que nós publicamos mais cedo e que analisa diferentes operações da polícia na região da Amazônia de 2016 a 2021. E eu vou mostrar, então, nessa tabela, que eu sei que parece um pouco confuso, né? Mas o ponto principal aqui é, primeiro, mostrar que, pela lente de operações policiais, nós vemos que essas economias ilícitas estão interconectadas. Então, quando a Polícia Federal investiga um crime na Amazônia brasileira, está, ao mesmo tempo, investigando desmatamento ilegal, mineração ilegal, muitas vezes com os mesmos atores envolvidos em todas as atividades diferentes. Então, isso é muito importante, porque torna a luta contra o desmatamento muito mais complexo. Então, não tem apenas a ver com extração ilegal de madeira, não é apenas desmatamento, mas tem a ver com todas as interconexões entre esses crimes. E outro ponto, com base nos dados que colhemos junto à Polícia Federal, é a importância dos crimes convergentes. Então, nós vemos fraude, crime organizado, corrupção e lavagem de dinheiro, cada vez mais atuando nesse ecossistema. Podemos passar ao próximo? Então, fizemos um estudo com base nas operações da Polícia Federal brasileira e eu vou mostrar, então, agora, diferentes estudos que nós conduzimos em parceria com Inside Crime, que é uma organização baseada na Colômbia. E o que eu queria mostrar e vou tentar persuadi-los de que essas economias ilegais
estão presentes em todos os países da bacia e com diferentes manifestações. Significa, por exemplo, que o tráfico de vida selvagem é um problema importante no Peru e na Colômbia, mas nem tanto no Brasil. Ao mesmo tempo, a importância da conversão ilegal de terras no Brasil é mais importante, mais relevante do que em outros países. E todos conhecemos as diferentes dinâmicas e as commodities florestais e agrícolas que estão sendo produzidas aí a partir dessa conversão ilegal de terras. Então, em alguns países, tem a questão do azeite, de dendê, outros soja, já a pecuária não está presente em todos os países. Então, é importante ter isso em mente, porque, embora diferentes ilegalidades existam em todos os países, elas têm manifestações diferentes. E a mesma coisa que eu queria destacar, né, é a questão de, por exemplo, da produção de folhas de coca, né, que não é algo que acontece em todos os países, está principalmente presente no Peru e na Colômbia, um pouquinho na Bolívia, mas não no Brasil. Passamos ao próximo, por favor. Em termos de manchetes, né, eu queria resumir. Primeiro, quando falamos de um ecossistema de crime ambiental, nós estamos nos referindo a ilegalidades ambientais e não ambientais, né? E o segundo ponto que eu queria enfatizar é a interconexão entre esses crimes e também a natureza transnacional, a dinâmica transnacional e local. Passamos ao próximo. Outra questão muito importante é o que nós chamamos aqui de ameaça à segurança. Sabemos, a partir de estudos e observações da Amazônia, que a violência não é uma novidade, né, na região. Na verdade, é bem parte, né, da colonização da Amazônia e da transformação em diferentes paisagens urbanas ou semi-urbanas. Então, considerando conflitos fundiários, violência contra comunidades locais tradicionais, disputas entre grupos rivais para a exploração de recursos, tudo isso faz muito parte da história da Amazônia. Ao mesmo tempo, temos formas mais recentes, né, de violência, pelo menos nas últimas 2 décadas, e são violências relacionadas a grupos armados não estatais em diferentes países. Então, por exemplo, na Colômbia, na Venezuela, mas no Brasil também. Temos esses grupos armados. E ligado a isso, e também com a violência política, nós temos o tráfico de drogas, com novas rotas de tráfico de drogas passando pela Amazônia, alimentando outras formas de violência e também se sobrepondo à violência fundiária, de natureza fundiária, que costumava ser mais comum na região no passado. Além disso, em países como o Brasil, nós temos novas legislações que facilitaram o acesso a armas de fogo, assim alimentando a violência relacionada ao tráfico de drogas que já observávamos na Amazônia brasileira desde o início da década de 2000. Então, além disso tudo, né, além dessa violência histórica de natureza fundiária e também as novas ameaças à segurança relacionadas ao tráfico de drogas, nós temos violência específica contra defensores de direitos humanos e ambientais. Isso não é novidade para aqueles que estudam a Amazônia. Brasil, Colômbia e Peru são os países mais perigosos para esses defensores, de acordo com a Global Witness. E relatórios dessa organização, Global Witness, então, dão conta de que a violência contra esses defensores de direitos humanos e defensores ambientais, essa violência está muito presente e se sobrepõe
a todas essas, e se articula, né, com todas essas outras formas de violência. E, por último, mas não menos importante, a violência contra mulheres e meninas na Amazônia. Próximo slide. Essa é uma citação de uma ativista ambiental com quem trabalhamos no Pará. Ela diz: se você nasce mulher na região amazônica, você nasce defensora. Sua rotina cotidiana consiste em brigar por sua terra, pela produção sustentável e pela proteção do bioma. Vou falar agora, rapidamente, sobre soluções de Estado de Direito e algumas coisas que nós temos pensado. Vou pedir à moderadora que, se eu estiver me aproximando ao fim do meu tempo, por favor, me avise. Laura, você tem mais 2 minutos, ok? Perfeito. Então, vou passar bem rápido. Podemos passar ao próximo? Então, o primeiro pilar da solução, né, porque até agora eu só falei do problema, né, dos problemas, mas então o primeiro pilar de solução seria o fortalecimento da governança e das parcerias. Nesse sentido, a primeira estratégia que todos temos em mente, e quando eu digo todos nós, governos, região, organizações da sociedade civil, mesmo governos fora da região, né, todos buscando soluções. Então, a primeira coisa que temos que ter em mente é identificar as lacunas e fortalecer a capacidade das instituições do Estado, não apenas aquelas convencionais, como aquelas que abordam questões indígenas ou ambientais, mas também, possivelmente, os menos comuns, por exemplo, unidades de inteligência financeira, Ministério Público, polícia, investindo também em tecnologias e criação de espaços para diálogo. Relacionado a isso, o segundo ponto e algo que nós realmente achamos bem importante, é a construção da confiança e a promoção da cooperação regional. E os atores, né? Preciso ter os atores, mesmo atores de fora da região, trabalhando em parceria com atores na região, promovendo diálogo entre países e entre as partes interessadas, dentro e fora da região. E o terceiro, então, seria o fortalecimento de redes globais, regionais, nacionais e subnacionais, ou seja, redes de especialistas, como o que temos aqui nesse nosso evento, e outros, porque o problema não é, a solução não é somente governamental ou não cabe somente a empresas, né? O papel aqui, bom, eu vou falar aqui, vou repetir um pouco do que já foi falado, né? É preciso aumentar transparência, rastreabilidade e análise de risco informada. As commodities e os produtos que estão saindo da Amazônia estão sendo comprados em outros lugares. Então, nós precisamos de soluções de mercado também, promovendo tecnologias, desenvolvimento de melhores métricas de rastreabilidade e transparência. Há muitos atores, né, que querem fazer as coisas de forma diferente, mas necessitam de ferramentas, precisam entender a Amazônia, entender os riscos, e por isso precisamos promover essas tecnologias. Então, segundo, engajar atores empresariais e financeiros brasileiros, bem como reguladores, né? O setor financeiro é fundamental. Quando olhamos apenas para atores de mercado, nós acabamos perdendo de vista o resto aí dos atores que são tão fundamentais. E terceiro, uma análise de risco informada. Nesse sentido, promovendo a atração de capital responsável para o desenvolvimento sustentável. Eu vou ter que parar por aqui. Vamos só terminar aqui com alguns pensamentos finais, reflexões finais. Então, a compreensão da ilegalidade florestal é fundamental para combatermos o desmatamento, e isso significa realmente entender a conexão entre o meio ambiente e os crimes convergentes na Amazônia. E temos que entender também que são dinâmicas localizadas e transnacionais, com implicações que são multidimensionais e multilaterais.
E, finalmente, as soluções também têm que ser articuladas no nível nacional, regional e internacional, envolvendo setor público, privado, sociedade civil. Muito obrigada a todos. Muito bem, muito obrigada, Laura, por essa apresentação. Nós temos todos muito interesse aí no relatório, né? Quantas camadas de legalidade realmente existem na Amazônia, né? Para quem está aqui presencialmente, eu sei que nós falamos com escritórios em Capitol Hill, né, tentando entender os diferentes tipos de ilegalidade e crimes que estão acontecendo, né, principalmente aquele gráfico, né, muito impressionante que você nos mostrou. Muito obrigada por isso. Então, nós vamos passar agora para Tara Ganesh, que é chefe de investigações madeireiras na Earthsight, que é uma organização sem fins lucrativos baseada em Londres, que utiliza o poder de investigações para expor crimes ambientais e sociais, injustiça, corrupção e como afetar mudanças políticas. Ela é de Mumbai, com formação em direito, ela já passou 5 anos apoiando diversas campanhas da Greenpeace e passamos então a palavra para Tara. Muito obrigada. Eu estou tentando compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Vocês conseguem ver minha tela? Não, ainda não. Poderia apertar o botão aqui embaixo para compartilhamento de tela? Isso, estão vendo? Agora tá. Poderia selecionar lá, consertar a visualização, por favor, igual da outra vez? There we go. Beautiful, thank you. Ótimo, perfeito, obrigada. Então, oi, é muito bom estar aqui, eu agradeço a oportunidade de participar aqui, e eu vou apresentar aqui, eu vou falar sobre o maior exportador de madeira do Brasil, Indusparquet, e eu vou apresentar alguns slides sobre isso, e eu estarei aqui à disposição para os questionamentos. Então, um pouco mais sobre nossa instituição, foi fundada pelo Sam Wilson em 2016, que foi um expert em desmatamento ilegal. Em termos de trabalho relacionado a florestas e madeira, nós fazemos basicamente um relatório por ano, e muito do nosso trabalho está focado em madeiras de áreas não tropicais. Fazemos sobre trabalhos no país, na Rússia e na Europa, e também estamos trabalhando com o Brasil e depois Peru, Brasil e a Bacia do Congo. Depois da invasão da Ucrânia, nós focamos nas sanções relacionadas a madeiras e depois também queremos empoderar as comunidades locais para fazerem suas próprias investigações e publicamos em diferentes idiomas. E essa é uma introdução muito breve. Então, aqui é nosso maior produtor de madeira para piso, basicamente tem 500 funcionários e tem o seu escritório principal no São Paulo e tem diferentes certificados e tem mercados nos Estados Unidos e na Europa e tem foco para exportação. O relatório apresenta 4 estudos de caso de diferentes partes do Brasil, 2 relacionados a corrupções de larga escala, envolvendo funcionários de alto escalão da empresa e 2 no estado de Pará de práticas ilegais. Em geral, encontramos que a madeira ilegal do Brasil continua entrando nos Estados Unidos, apesar da lei Lacey, e indica que existe a necessidade de levar em consideração a corrupção em larga escala e a fraude que existe. Então, o
caso que chama atenção é um caso de fraude e de corrupção que existe em São Paulo. Nesse caso, acusaram a IP de utilizar o IP, que é a Infopark, de entrar em contato com um funcionário do IBAMA para promover o esquema. E esse esquema foi denunciado e causou prejuízo de 30 milhões de dólares americanos. E existe acusações e o funcionário do IBAMA que foi acusado, nesse caso, confessou e manipulou o banco de dados nacional e confessou ter feito isso. E o resultado desta operação foi parte da Operação Pátio, e Earthsight publicou essa operação, nesse caso, em 2018 e em 2021, em 2 relatórios diferentes. A operação focou no escritório regional da Indus Packet. O segundo foca sobre um caso muito específico, que é uma floresta do Atlântico, no sul do Brasil, que basicamente está desaparecendo rapidamente, e existe um caso de que uma ação na justiça, uma investigação civil, em que o cofundador da empresa, Indus Packet, tem aceitado e tem pago suborno para ter acesso à espécie Bracatinga, com o objetivo de exportar para os Estados Unidos. E nós analisamos esses dados e analisamos esses dados para escrever esse relatório. A empresa foi inocentada, embora o processo ainda esteja em andamento. Tivemos acesso, por exemplo, às escutas telefônicas e às imagens de vídeos, e foi possível ver e entender as dinâmicas de como um produtor de madeira pode ser utilizado, por exemplo, o uso de uma madeira específica pode ter consequências não esperadas no Brasil. E temos aqui um relatório aqui à direita de das conversas que foi interceptada por uma escuta telefônica, falando que ele tinha um pedido de um cliente nos Estados Unidos que gostaria de utilizar mais Bracatinga. E isso foi um caso muito interessante para nós levarmos em consideração. E agora, dos 2 casos específicos, nós vamos aqui a questão relacionadas à maior apreensão de madeira, no estado do Pará, e que é a região produtora principal, região produtora de madeira no Brasil, e também aqui o nome dessa operação é a Operação Randrantos, relacionadas à extração ilegal de madeira, onde que houve a apreensão de 226 mil metros cúbicos, que foi apreendida no Pará, na Amazônia, que é a região do Brasil importante. O que encontraram foi que muitas serrarias estavam envolvidas em atividades ilegais e foram multadas em mais de $500 mil, de acordo com diferentes operações. E isso é muito importante porque essa operação também envolveu pessoas de alto escalão do governo brasileiro, que basicamente ajudou os produtores de madeira. E das pessoas envolvidas nisso, que foi acusado de grilagem, foi o ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que ajudou ao final das investigações, e isso seria acusações de obstruções de justiça foram levadas em consideração e levou a sua
sua retirada do cargo. O quarto caso relaciona-se ao área de Xingu, no Brasil, que está sob ameaças graves e não tem estados de proteção permanente. Então, encontramos que, nesse caso aqui, estavam extraindo madeira dessa área de povos isolados e houve a determinação de multas, foi determinada a multa de 2,7 milhões de dólares e diferentes outras restrições foram feitas e essa propriedade foi ocasionada pela destruição de mais de 1.000 hectares de floresta nativa no Brasil e incluiu restrição de acesso a áreas onde povos isolados habitam. A parte desses 4 casos aqui, houve um relatório sobre as práticas do Indus Parquet, e o que encontramos é que existem de 416 diferentes fornecedores de 4 estados do Brasil, Rondônia, Mato Grosso, Pará e a Amazonas, que entre 2016 e 2021, e cada dessas serrarias incluiu diferentes fornecedores e em diferentes áreas protegidas, e sim, nessas cadeias produtivas tão complexas, haveria a exploração madeireira ilegal e a questão de ter falsificação de documentos e fraude em diferentes estados da cadeia de suprimentos complica um pouco a situação. Na casa de Piranha, que foi o caso muitos funcionários do IBAMA fizeram testemunho e testemunharam falando que a empresa fazia 30 chamadas por dia de diferentes exploradores, e mostra o tamanho do escopo das ações dessa empresa. Então, andando um pouco mais rápido, eu já passei muito tempo aqui, esse setor madeireiro no Brasil, fui focando um pouco sobre os relatórios da ONGs e os relatórios da Greenpeace de 2018 e etc., com vários relatórios de 2015, 2018 e mesmo em 2008, por meio de hackers, possibilitou-se o acesso a banco de dados e mostrou como o 1,7 metros cúbicos de madeira foram manipulados dentro do sistema. Infelizmente, existe um problema sistêmico que continua até hoje, mesmo que os sistemas sejam integrados, existe um risco grande de ilegalidade e fraude. As espécies brasileiras de madeira estão em demanda muito alta nos Estados Unidos e correm o risco de serem extraídas de maneira ilegal. O risco de extração e exploração madeireira ilegal se mistura com a cadeia produtiva. Esse relatório também diria que a corrupção não é uma exceção, é um problema estrutural. Das entrevistas que tivemos com a Transparência Internacional, com diferentes organizações, Emaflora, por exemplo, eles nos dizem que a corrupção é um problema estrutural e existe uma colusão entre o setor privado e público que é muito fácil descartar as regras ambientais. E o ex-ministro do Meio Ambiente tinha uma participação nisso, e o ex-chefe de polícia do estado da Amazônia disse que 90% da madeira que ele deixava ao Estado era de origem ilegal. Então, existem muitos casos de corrupção, como já vimos, eles têm diferentes e já fizeram um excelente trabalho em tentar combater isso e assim por diante. Falando um pouco mais sobre
as exportações do Brasil para os Estados Unidos especificamente, vimos de que 2008 a 2020 houve um aumento significativo das exportações de madeiras e quase duplicaram, mesmo depois da Lei Lacey, as exportações brasileiras em junho de 2022 aumentaram 22% em relação ao mesmo mês no ano anterior, e ano passado os Estados Unidos os Estados Unidos até superaram a China em se tornar o maior consumidor de madeira brasileira no mundo. Em termos das empresas que exportam para os Estados Unidos, apesar desses escândalos todos que foram divulgados, os Estados Unidos representam 90% das vendas e um menor volume vai à União Europeia. Esses produtos têm sido utilizados em diferentes locais nos Estados Unidos. Na verdade, a Operação Pátio foi de 2008, mas mesmo após isso, houve um aumento significativo de demandas por madeira brasileira, apesar dessa propagação, divulgação desses relatórios relacionados à corrupção e problemas. Então, isso significa que existe um mercado de 250 milhões de dólares para isso. Então, em termos de quem está comprando essa madeira, tem nomes bem conhecidos, Parker Wood, Floor & Decor, provavelmente era o cliente americano que estava no processo judicial paranaense, que existem características do caso do processo judicial paranaense que não foram divulgados. Lumber Liquidators conseguiu importar madeiramento de piso durante seu período de probatório, apesar da Lei Lacey, o que viola a lei, e tem exportado também para a Rússia, e tem os Menards, que é uma loja conhecida dos Estados Unidos, também é um cliente da Indus Parquet, e existem diferentes lojas nos Estados Unidos que trabalham com madeiramento e madeiras Indus Parquet. Então, diferentes instituições americanas têm causado um aumento da demanda por madeira brasileira, o que representa mais de 6 mil toneladas de madeira. Então, para encerrar, as importações de alto risco brasileiras estão aumentando, né, com vendas em todo o país, e, apesar de todos os escândalos, e, apesar da lei de Lacey e dos esforços de ONGs e autoridades americanas, e todos os casos de grande destaque, nós vemos que a lei não está tendo o impacto que deveria, o impacto esperado. E o desmatamento e extração ilegal de madeira em grande escala está realmente causando um grande impacto. Então, em termos de recomendações para as empresas, nós pedimos que elas cessem importações de madeira brasileira até que verificações adicionais possam ser realizadas, principalmente com relação à rastreabilidade, sistemas de rastreabilidade e licenciamento e esquemas de certificação independente como o FSC. E para o governo americano, nós saudamos, né, os compromissos recentes do governo Biden de proteger a Amazônia, com a lei de Lacey sendo a ferramenta mais importante que nós temos disponível para lidar com o problema, com também membros da indústria madeireira conclamando por mudanças e financiamento adicional, envolvimento de várias outras agências também. E essas recomendações, então, devem ser levadas adiante.
ações devem ser adotadas urgentemente. Também recomendamos opções como, por exemplo, ampliação da declaração de Lacey atual, né, e esses requisitos de rastreabilidade, as agências como CBP, por exemplo, devem questionar as empresas com relação a questões relacionadas à importação, pode, por exemplo, questionar como as empresas estão, se estão em conformidade com a lei de Lacey. E, obviamente, há problemas subjacentes para o setor florestal no Brasil, além da extração ilegal de madeira. E isso tem que ser abordado com urgência. E aqui vocês podem acessar o relatório, nós temos uma tradução para o português também, nesse link. Fiquem à vontade, por favor, para nos contactarem por e-mail. Eu ficarei aqui no escritório mais tarde e fico à disposição para encontrar com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Tara. Todo mundo está aplaudindo aqui, né? Talvez você não esteja ouvindo, né? Então, foi muito bom ter essa visão mais aprofundada da extração ilegal de madeira no Brasil. E, infelizmente, né, muito dessa madeira está vindo parar aqui nos Estados Unidos. E nossa organização assinou essa carta que você mencionou, junto com várias outras ONGs, e o trabalho continua até hoje para financiarmos, né, a lei de Lacey mais adequadamente. Então, agora nós vamos ter Carlos Nobre. Eu vou falar rapidamente, aqui passar algumas informações. Ele tem um PhD do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, com vários cargos no governo e também cargos acadêmicos no Brasil. Participou de vários relatórios elaborados pelo IPCC e atualmente participa do painel científico para a Amazônia, e são informações disponíveis no site theamazonwewant.org. Também membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Então, passo a palavra ao senhor, doutor Carlos Nobre. Muito boa tarde a todos. Nós assistimos 2 apresentações sobre ilegalidade, o que é muito triste. É muito triste que não estamos vendo melhorias, avanços na Amazônia, mas precisamos buscar soluções. Então, eu só quero passar, eu não vou falar muito sobre ilegalidades, eu queria só mostrar o relatório e algumas das constatações-chave aqui do relatório, né? Algumas das conclusões-chave do relatório do painel científico para a Amazônia, o SPA. Tudo bem? Então, o painel científico foi formado há 3 anos pela Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável, né, em Nova York. Ou melhor, a Rede das Nações Unidas para Soluções de Desenvolvimento Sustentável, reunindo 232 cientistas e também um comitê diretor e um comitê científico. Nós reunimos esse grupo de cientistas para realizar uma primeira avaliação rigorosa da Amazônia. Basicamente, nós examinamos tendências, implicações e exploramos oportunidades de opções políticas para um desenvolvimento sustentável para a Amazônia, com uma avaliação científica muito rigorosa. Eu vou rapidamente
falar, então, que nós tivemos 3 componentes, com 13 capítulos, mais de 300 páginas. 3 componentes, então, sendo o primeiro, a Amazônia como uma entidade regional do sistema terrestre. Suas interações, né, como as populações, como as pessoas popularam, né, a Amazônia. Então, nós temos lá 13% das espécies descritas do mundo e cerca de 0,5% da área terrestre. E, como em outras florestas tropicais, nós temos uma enorme quantidade de micro-organismos, vírus, bactérias. Então, é um mistério. Por que a destruição da Amazônia ainda não causou uma pandemia? Um imenso número de espécies desconhecidas também. A Amazônia tem uma eficiência hidrológica impressionante, né? Após a evolução de dezenas de milhares de anos, né? Com esses ciclos extremamente eficientes, com uma estação seca muito breve, e muito do vapor d'água é exportado para os Andes e constitui um elemento importantíssimo aí para os sistemas hidrológicos da América do Sul. E, claro, Abya Yala, né, que é como os indígenas chamam a América. Há 12 mil anos, as primeiras populações chegaram, né? Quando os europeus chegaram, havia 8 a 10 milhões de indígenas na Amazônia, com mais de 1.000 grupos étnicos e idiomas distintos. E é claro que a conquista europeia, né, trouxe muito prejuízo para os grupos étnicos da Amazônia, né, há 500 anos atrás. Então, o segundo componente relacionado a fatores antropogênicos e impactos, né, antropogênicos na Amazônia. Basicamente, o foco aqui é nos últimos 50 anos. Eu diria que até a década de 70, menos de 1% da Amazônia havia sido desmatado. Menos de 1%. Claro, os europeus chegaram na Amazônia há 500 anos e praticamente dizimaram, né, as populações indígenas. Contudo, a floresta não sofreu muito dano. E havia alguma mineração, mas muito limitada, né? E claro que esse novo modelo de desmatamento, né, que foi introduzido no Brasil, e a maioria dos outros países amazônicos, né, também introduziu na década de 70, com a ditadura militar no Brasil, nós vimos, na verdade, a ditadura no Brasil encarava a floresta como um inimigo, né, um inimigo que deveria ser trazido abaixo, né, com queimadas, né, e cortes, e, enfim, desmatamento. E, além disso tudo, os efeitos da mudança climática na Amazônia. Então, nós vemos 18% da bacia amazônica desmatada hoje, com, né, 18% de desmatamento. São taxas de desmatamento extremamente aceleradas, principalmente nos últimos 4 anos, né, com um aumento dessas taxas na maioria dos países amazônicos. E, como nós já vimos nas 2 apresentações anteriores, 9% do desmatamento é ilegal, 90% é ilegal. E, portanto, o crime organizado está dominando na Amazônia. E vemos mais de 1 milhão, né, de quilômetros quadrados de área desmatada. E, principalmente nas últimas 2 décadas, nós assistimos um aumento de degradação com
a extração de madeira seletiva sendo um fator muito importante aqui. 20 anos depois, nós temos floresta degradada, com queimadas se propagando e com 17% da floresta amazônica em diferentes estágios de degradação. Mais de 35%, né? Desmatada ou degradada. E por que nós estamos tão preocupados? Isso tem a ver com o ponto de virada. 2,3 milhões de quilômetros quadrados. Nós vemos o clima mudando nessa área. Assistimos a mudança, por exemplo. A estação seca aumentou 3 ou 4 semanas. Nós vemos a estação seca mais quente, né, 2 graus mais quente, 20, 30% mais seca nessa grande área. E em áreas desmatadas, um aumento de 5 semanas, né, dessa estação seca. Então, com isso, se aumentarmos mais 1 ou 2 semanas, nós vamos ter uma transição para a savana. A floresta deixará de existir. Estamos muito próximos a esse ponto de virada. Eu queria só falar aqui, esse aqui verde que mostra na floresta no sul da Amazônia tem sido utilizado e tem sido uma fonte de carbono. E estamos nesse ponto de virada aqui agora. Então, nós estamos aqui fazendo um aviso global das secas frequentes que mudam e muda o cronograma de desmatamento, e isso é um ponto de virada e talvez em poucos anos isso se tornará um ponto em que não podemos voltar mais, com mais de 3 milhões de toneladas de carbono sendo enviadas para o meio ambiente, que não ajudará a cumprir nossas metas de carbono. Então, na verdade, o que isso implica? Estamos num ponto de inflexão, temos uma redução da chuva, temos uma redução, aumento da insegurança de água, temos sumidores de carbonos mais fracos e é um risco significativo para a biodiversidade. Lógico que haverá um risco global para a produção alimentar também. Então, no terceiro componente, o último componente que temos, é muito interessante nesse painel, é muito único, porque decidimos que era importante termos uma política para a sustentabilidade. Então, criamos grupos de trabalho para capítulo 25 a 34 para encontrar soluções, encontrar caminhos sustentáveis para a Amazônia. Então, estamos andando no caminho sustentável para a Amazônia e nós realmente precisamos combater o crime, temos que combater a ilegalidade que tem tomado conta da economia da Amazônia há muitos anos, há muitas décadas. Infelizmente, tem explodido em muitos países amazônicos, especialmente no Brasil, nos últimos 4 anos. Então, basicamente, estamos trabalhando com componentes que possam ajudar a caminharmos para um desenvolvimento sustentável para o futuro, para preservar a floresta, uma visão para a região da Amazônia e o que seria sustentável e o quão importante é a conservação, restauração e remediação e como empoderar as pessoas, os povos indígenas que querem esse caminho sustentável. Não existe uma solução simples ou única, infelizmente, é uma situação muito complexa, mas o tempo importa. Se continuarmos com o escopo atual de desmatamento, como eu falei, os fogos na Amazônia brasileira é 100% ilegal. Nos últimos 2 anos, 90% de desmatamento e
A maioria é de áreas públicas, terras públicas, então quase é uma situação muito séria essa explosão de mineração ilegal, garimpo, na Amazônia também. Então, todos esses fatores significam que não temos nenhum tempo a perder. Então, precisamos rapidamente encontrar soluções, iniciativas e dar escalas, escalonar essas soluções e iniciativas para o futuro. E temos que engajar as pessoas, os povos indígenas da Amazônia para a implementação dessas iniciativas e temos que ter maior representação dos povos indígenas amazônicos, que é muito pouca, é muito mal representados. Então, basicamente, eu vou falar agora sobre conservação, restauração e remediação e soluções. O objetivo é garantir que medidas para conservação, restauração e remediação da terra e dos ecossistemas da terra, mas eu queria só anunciar a todos vocês que nós que identificamos os arcos de desflorestamento, que tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de área degradada, e agora, na COP27, no Egito, o painel vai lançar esta desafiadora e importante projeto que procura restaurar, são arcos de restauração. Então, em vez de arcos de desmatamento, para arco de restauração, especialmente para a região amazônica, que é a maior, mas também ao longo dos Andes aqui, porque essas são as áreas que têm a maior biodiversidade do planeta. Temos também que proteger esta área também. E se isso acontecer, isso significa que retiraremos de 1 a 1,5 milhões de carbono do ar a cada ano. E assumindo que tenhamos um mercado de carbono positivo, isso significará dezenas de bilhões de dólares para a região amazônica. Então, existe um potencial econômico gigantesco e, lógico, estamos também combatendo mudança climática e protegendo e talvez salvando a Amazônia. Então, o segundo ponto é, na verdade, o empoderamento das pessoas, dos povos e governos da Amazônia, fortalecer a governança dos povos amazônicos. Precisamos melhorar o sistema educacional e temos aqui 45 milhões de pessoas na Amazônia, 65% em cidades urbanas, então precisamos melhorar o sistema educacional, que isso é muito importante no Brasil, e temos um problema significativo de educação na região amazônica. E o terceiro, não menos importante, quão importante é desenvolver a bioeconomia sustentável. Esse bioeconomia sustentável, criando uma bioeconomia circular e sustentável. Existem muitos exemplos na Amazônia, sistemas agroecológicos que produzem aumentam significativamente o bem-estar dos povos da Amazônia, que até agora tem sido em pequena escala. Agora queremos escalonar estas forças utilizando os rios, porque não há necessidade de criar novas usinas hidrelétricas, grandes usinas hidrelétricas. Temos que parar imediatamente o garimpo ilegal, que tem trazido problemas horrorosos para a Amazônia. Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Isso aqui é um novo desafio que temos, é um desafio sem precedentes, não existe país que desenvolveu esse sistema de bioeconomia, mas é o nosso desafio e nós, países amazônicos, temos que liderar este esforço e cabe aqui dizer que isso é importante para todos os países do mundo, para que todos ajudem, para dar apoio
parem de consumir produtos ilegais da Amazônia, e é importante termos e legalizarmos, e temos que salvar a Amazônia. Obrigado. Great. Thank you so much. Excelente. Muito obrigado, doutor Nobre. E você provavelmente não consegue ouvir, mas todos aqui estão aplaudindo para ser excelente apresentação. Eu gostaria de apenas passar a fase de perguntas e respostas. Eu gostaria de relembrá-los que as apresentações aqui que falam sobre a legalidade é chave, e eu acho que isso é muito importante pelo que estamos falando agora. Talvez tenhamos temos algumas perguntas aqui na sala e depois temos algumas perguntas online também. Eu acredito que as pessoas precisarão utilizar o microfone, que está ali. Ótimo, perfeito, obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui na sala aos nossos palestrantes? Yes, from Sim, aqui do nosso serviço Sim, obrigado pela essa apresentação, pelo trabalho que foi feito na Amazônia. Eu estou interessado nesse arco de restauração que mencionou. Parece um projeto muito ambicioso e eu queria saber e entender um pouco mais de como isso seria, né? Quais programas vocês envisionam, o que se envolveria, haveria financiamento nacional, internacional, qualquer extrapolação que pudesse ser feita a respeito desse arco seria interessante para nós. Obrigada. Mais umas 2 perguntas. Alguém mais teria alguma pergunta? Por favor, se apresente ou apresente a sua organização antes de fazer a pergunta. Obrigada. E as perguntas podem ser para qualquer um dos palestrantes, ok? Tá. Ben Batrett. O meu vou focar sobre o arco de restauração. É um projeto muito ambicioso e muito sensacional. Eu queria saber só se sua opinião de como isso pode ser colocado em prática. Que diferente, como legalmente isso será feito para promover, em termos de responsabilização das pessoas e em termos de restauração, e como isso se relaciona com outras propostas similares, e como vocês veem isso, se são similares, e como você vê o que tem que ser feito por pano de fundo para que isso seja concretizado. We've got one more question here. Mais uma pergunta. Hi, my name is Oi, meu nome é Daniel Berdes. Eu trabalho para Greenpeace Brasil. Eu estou curioso para saber, em relação ao Instituto Igarapé, se você pudesse falar um pouco mais sobre o que acha que, se Bolsonaro perder as eleições, vemos que ano que vem, como poderíamos recuperar em termos de ter um governo mais ativo, em termos de combater as ilegalidades e como isso funcionaria na prática, né? Porque existem elementos de organizações criminais que na Amazônia há décadas, mas existe uma diferente realidade agora de quão intrínseca essas organizações estão. Então, eu queria saber um pouco mais sobre as expectativas baseadas no resultado favorável nas eleições. Obrigada. Podemos ir aqui aos palestrantes. Temos 2 perguntas aqui, basicamente 2 perguntas para o Dr. Carlos: como fazemos a restauração, quais são os papéis diferentes estariam envolvidos, outros países estariam envolvidos nesses arcos, e a última pergunta relacionada ao Instituto Igarapé: como podemos recuperar se houver mudança na administração do Brasil, na presidência. Posso começar? Sim, por favor. Obrigado. Se vocês participarem de COP27 no Egito, 1h30, vamos lançar esse arco de restauração
vamos discutir todos os detalhes neste momento. Basicamente, é um desafio gigantesco, com certeza, mas é um desafio que precisamos enfrentar para combater a mudança climática, que seria a remoção de 1,5 milhões de toneladas cúbicas em 30 anos. E se vocês olharem para mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, 20% está sendo invadido pela pecuária e eles são responsáveis pelo crescimento disso. Então, essa estratégia tem duas características: regeneração natural, sistêmica, que é relativamente barata, e em muitas áreas precisamos ter reflorestamento, que é mais caro. Então, tecnicamente falando, o segundo ponto é que, sim, lógico, precisa haver significativo investimento, mas, como vocês lembram, no COP26, muitos países desenvolveram os financiamentos e determinaram que haveria 700 bilhões de dólares. Então, basicamente, eu acho que no Fundo de Financiamento Internacional deveria dar apoio a todas essas forças de restauração, e essa na Amazônia é muito crítica. E dependendo do sucesso do COP27 e 28 em criar esse quadro normativo e marco normativo, se ocorrer esse arco e houver bilhões e houver um mercado de carbono, lógico que este mercado fará muito sentido economicamente. Eu diria que também que grande parte dessa restauração não é a principal, mas é uma parte significativa, é para sistemas agroecológicos para permitir centenas de produtos que alimentarão esse comércio biológico. Estou muito otimista no sentido de que é muito factível. Precisamos do apoio internacional, financeiro, precisamos do apoio do governo, lógico, mas não menos importante, é muito importante combatermos crime organizado. Há 10 anos, desmatamento na Amazônia era o menor em 40 anos. Então, é possível combater crime organizado? Sim, com certeza. Sabemos como fazemos. Como podemos fazer isso? Rastreamento, imagem por satélite. A imagem por satélite mostra exatamente o que se ocorre. Então, é possível, mas precisamos de um sistema político e o que ocorrerá no futuro, quando houver um novo presidente, sim, vai depender. Precisaremos o apoio político para combater o crime organizado. Obrigada, doutor Nobre. Então, falando aí de crime organizado, isso é um bom gancho, né, para a Laura. É um prazer ouvir essas informações. Então, a mensagem principal aqui é vontade política. O motivo pelo qual as coisas explodiram, né, utilizando as palavras do professor Nobre, é que a falta de vontade política, né, para transformar a Amazônia em outra coisa, né, ou esses diferentes modelos de desenvolvimento. Perdão, tradução pede desculpas, a palestrante está com problemas de conexão. Laura, você me ouve? Parece que a perdemos. Enquanto aguardamos o retorno da Laura, vamos ver se temos perguntas dos nossos participantes remotos, que têm também a oportunidade de fazer perguntas. Então, temos algumas perguntas. Poderia se apresentar, por favor,
e fazer a sua pergunta em 1 minuto, né, para termos tempo de responder. E também eu queria pedir ao Dr. Nobre, poderia verificar se tem alguma coisa cobrindo o seu vídeo, né, porque nós não conseguimos visualizá-lo. Perdão, eu acho que eu caí da plataforma. Foi um problema de conexão. René, poderia aguardar, por favor? Eu queria só certificar de que nós temos a interpretação. Pode sinalizar quando estiverem prontos? Então, Laura vai concluir a resposta dela e depois passamos a palavra a você, ok? Perdão. Nós temos várias pessoas aqui presencialmente, temos a participação remota. Desculpe, Laura, nós não ouvimos a sua resposta completa. Eu queria destacar, primeiro, que num pós-administração Bolsonaro, nós vamos ter que reverter algumas legislações e algumas mudanças que foram feitas durante a administração Bolsonaro que foram feitas para permitir, né, para facilitar determinadas atividades em áreas protegidas. Então, como eu disse, é preciso vontade política. Em segundo, aumentar a capacidade do Estado, aumentar a capacidade da sociedade civil e do setor privado para enfrentar uma situação muito mais complexa, onde, por exemplo, o crime está muito mais entranhado do que nas últimas décadas. Então, além de reverter algumas mudanças jurídicas e institucionais, é preciso mais. É preciso aumentar a capacidade, isso inclui tecnologia, também cooperação regional, cooperação entre diferentes atores e partes interessadas para abordar um cenário tão complexo de corrupção, questões técnicas específicas, é tudo muito complicado. E, finalmente, há uma dimensão de segurança que não existia antes e que precisa ser levada a sério. A segurança ou falta de segurança na região é uma ameaça muito importante. Então, não se trata de bala de prata, intervenção militar, etc. Isso não vai resolver o problema, mas exige a utilização de inteligência financeira e também a investigação dos beneficiários do crime organizado. Pode ser que eles estejam baseados em São Paulo e não na região amazônica, e é importante levar essas questões em consideração. Obrigada, Laura. Passamos às 2 perguntas dos participantes remotos. René? Podem me ouvir? Sim. René Beukler, do Centro de Pesquisa Conjunta da Comissão Europeia. Então, eu tenho uma pergunta para Tara Ganesh, com relação à extração madeireira nesse contexto, né, e ilegalidade. Então, há um imenso número de diferentes tipos de concessão no Brasil. Concessão federal, licenças estaduais, licenças locais, volumes de madeira e mesmo áreas protegidas dentro de áreas licenciadas. Então, a minha pergunta é: há algum lugar onde se pode acessar todas essas informações? Como você define que tipo de madeira é legal? Como distinguir a madeira legal da madeira ilegal, né? Porque esse tópico é muito complexo. Muitas licenças, na verdade, não passam de... estão em papel, né? Estão disponíveis apenas em papel, não em formato eletrônico. Então, como é que você faz?
para obter uma visão mais clara da legalidade e ilegalidade da extração madeireira. Muito obrigada. Great question. We'll collect the final two Ótima questions. pergunta, né? Vamos primeiro colher as perguntas e depois as panelistas vão responder. Então, agora nós temos a Flávia. Boa tarde, meu nome é Flávia Baggio, da Indus Parquet, a empresa investigada pela Tara. E a minha pergunta é para a Tara. E, bom, obviamente nós discordamos de muitas das alegações sobre a nossa empresa, mas temos a intenção de promover ou de ter o setor privado trabalhando com práticas sustentáveis, né? Sabemos que a região e a população da Amazônia depende disso para seus meios de vida. Então, a minha pergunta é, quando fomos investigados, nós convidamos a organização Earthsight para nos visitar e trocar ideias, né? Porque com as tecnologias que nós temos hoje, né? Mesmo eles criticaram o IBAMA e todo o sistema de rastreabilidade que precisa ser melhorado. Nós não temos essa tecnologia hoje. Então, como juntos podemos trabalhar para melhorar os processos? Porque essa é a nossa intenção. E não obtivemos uma resposta, infelizmente. Então, nós gostaríamos de discutir essa questão como setor privado, né, como empresa que foi investigada, como podemos melhorar? A intenção é que as empresas continuem a existir e que a Amazônia continue a existir, né? Todos precisamos da Amazônia. Todos nós precisamos da Amazônia. E nós acreditamos que o manejo florestal deva ser sustentável. Temos mais uma pergunta no chat para a Tara, né? Então, só você que vai responder, né? Então, no chat, nós temos a pergunta se a FSC, né, a autoridade de certificação, qual foi a resposta da autoridade de certificação? Tara, a palavra é sua. Muito obrigada. Vou responder a última primeiro, né, porque é a mais fácil. Então, sim, o relatório não é sobre a madeira certificada pela FSC, né, nem sobre concessões certificadas, né? A Indus Parquet possui essa certificação de custódia, né, de cadeia de custódia, mas nós não fomos investigar isso. Não, esse não foi o objeto da nossa investigação, né? Então, o fato de que a empresa possui certificações se deve a questões mais amplas com esses esquemas, que dizem respeito a esses esquemas de certificação, mas não, nada disso foi abordado no nosso relatório, né? Então, respondi à última pergunta. Flávia, obrigada por seus comentários, e nós realmente revisamos com muito cuidado toda a correspondência que recebemos da sua empresa. É muito bom ouvir que vocês pretendem adotar várias medidas para contarem com fontes, fornecedores mais estáveis, né? E, bom, com foco no lado da demanda, né? Como você sabe, o público para o relatório, né? O argumento que nós utilizamos no relatório diz respeito ao que precisa ser feito no lado da legislação americana. E as empresas importadoras americanas, né, como elas devem, então, garantir que estão comprando madeira de fontes legais. Nós temos algumas recomendações para atores brasileiros também, como você viu no nosso relatório. E eu presumo que, não estando envolvida nessa área no Brasil, né, uma coisa boa seria ver a sua empresa apoiando algumas das mudanças mais
avançadas, né? E também se articulando com ONGs, né, que têm uma ideia melhor. Eu fico, enfim, à disposição para continuarmos essa conversa depois do nosso encontro. E muito obrigada, Renê, por sua pergunta. Então, em termos de concessões florestais, um dos nossos estudos de caso examina 2 concessões legais que foram objeto dessa operação enorme, né, que foi realizada no final de 2020. O relatório não abordou especificamente a legalidade ou ilegalidade da concessão e do processo de concessão das licenças, nem buscou comprovar legalidades ou ilegalidades no processo de licenciamento. O que o relatório aborda é o seguinte: as empresas, ou melhor, devido ao imenso número de fornecedores da empresa, nós focamos nessas fontes, na falta de integração também. E em termos de como diferenciar o que é legal do que é ilegal, eu estaria mentindo, né, se eu fingisse que isso é simples. Mas muito da informação do nosso relatório tem a ver com, por exemplo, questões de multas emitidas pelo IBAMA. O IBAMA está fazendo um trabalho excelente, multando empresas por diversas violações, desde armazenamento quanto transporte ilegal, né, de madeira. Então, são informações disponíveis publicamente na base de dados do IBAMA. Então, talvez a gente possa te dar algumas dicas, né, dicas de navegação do site deles, né, mas, de qualquer forma, é acessível publicamente. Mas a complexidade da cadeia produtiva, talvez, quanto mais complicada a cadeia de produtiva for, existe a maior possibilidade de que áreas protegidas indígenas possam ser utilizadas. Às vezes as espécies talvez inclua, ou seja de alto risco. O IP, por exemplo, depois de que tem um nome científico que todos conhecemos, que não teve a proteção dos CITES, mas então existe madeira como espécies como Miss IP, Massaranduba e entre outras que são conhecidas por estarem perto da extinção, e qualquer empresa que estiver lidando com esse tipo de madeira já é um risco em si. Talvez não seja ilegalidade em si, mas que seja uma fonte insustentável no caso. E existem diferentes problemas que foram bem documentados por diferentes atores, e eu estou à disposição para enviar a vocês minhas fontes para que recebam. Então, a questão de concessão realmente não afeta um pouco a legalidade das ações, com certeza. Muito obrigado, Tara. Muito obrigado pela resolver as questões, responder as 3 questões. Eu vou fechar esse painel aqui agora. Temos mais painéis à frente. E eu gostaria de lembrá-los de que parece que os estudos que foram mencionados recentes pelos Instituto Igarapé e Earthside estarão disponíveis para baixar, e como o professor falou, vocês podem os links indicados, e vocês agora temos um intervalo para um coffee break, e a Amy aqui falará um pouco mais sobre isso.